Olá, pessoal! Hoje nós estamos tendo a nossa primeira aula à distância. E hoje nós vamos precisar do livro de vocês. Vocês devem abri-lo na página 22. Vocês também vão precisar ouvir 2 áudios que eu enviarei. E vocês vão precisar estar com a atividade, o Homework 7A, em mãos, para que vocês possam acompanhar as explicações. Então, nesse momento, o melhor seria que você pausasse o vídeo e fosse pegar tudo que você precisa para poder dar prosseguimento a essa aula. Hoje nós vamos trabalhar o Simple Present e algumas afirmações com os pronomes I, he and she, ok? A primeira coisa que nós precisamos saber é que o pronome I, ele sempre será escrito com letra maiúscula. Então, não importa se ele está no início ou no final de uma frase, nós teremos sempre o pronome I escrito com letra maiúscula. E nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos you and I, nós temos a letra, o pronome I, exatamente com letra maiúscula. E no segundo caso temos I am happy. Também encontramos o I, novamente o pronome com letra maiúscula. Então, sempre ele será escrito com letra maiúscula. E eu coloquei aqui 2 imagens para que a gente tenha uma clara noção de quando usamos a palavra he para boys e she para girls, ok? Então, só para um maior esclarecimento, para que a gente não se confunda. Em que momentos nós usamos he e em que momentos nós usamos she. Mas a nossa aula, ela não se restringe apenas a pensar nos pronomes, mas principalmente, fazer também as atividades. Nesse momento, você vai precisar pausar um pouco o vídeo e escutar o áudio 22, ok? Para que vocês consigam fazer o number 1 vocabulary, que vocês vão precisar colocar os números de acordo com as imagens que vocês veem e as frases que estão elencadas embaixo. Então, vocês dão uma pausa aqui no vídeo e vão ouvir esse primeiro áudio. Após vocês ouvirem esse primeiro áudio, que vocês podem e devem ouvir pelo menos mais de uma vez, vocês respondem todas essas frases relacionadas às imagens. Depois, nós vamos passar para a parte de Language Focus. Na mesma página, nós temos mais um áudio para a gente ouvir. E vocês vão ouvir esse áudio que vem descrever o que tem escrito nesse slide que nós estamos visualizando agora, ok? Depois que vocês ouvirem esse slide, vocês ainda não voltem para o vídeo. Vocês olhem com detalhes todas as vezes que aparecem oh my brother or Jordan, e aí do lado vão aparecer os verbos com algumas alterações, que é exatamente disso que trata esse quadrinho do Language Focus. Nós vemos aqui os usos para os pronomes I, he e she. Então, quando nós temos o pronome I, a gente vê que o verbo não sofre alteração. Então, live continua live, work não sofre alteração, teach, do and go. Mas, quando nós olhamos para a linha do meio, que temos exemplos com he, nós temos he lives, he works, he teaches, he does and he goes. Então, nesse caso aqui, em alguns momentos foram acrescentados apenas a letra S e em outros momentos as letras ES,
ok? Só para a gente saber como o verbo funciona com os pronomes he e she, eles sofrem essas alterações. Mas do lado existe uma coluna com uma exceção, que é o verbo have. O verbo have, ele não apenas vai aceitar que acrescentemos um S ou um ES, ele muda. Ao invés de você escrever have, você vai escrever has. Então, I have, but he has and she has, ok? Então, vocês vão ter que tomar bastante cuidado com como se escreve, nesses casos, os verbos para he, para she. E aí você pode perguntar, professora, como é que eu vou saber se eu escrevo S ou ES? Você só precisa ver o finalzinho dos verbos. Então, quando temos teach, termina com CH, acrescenta ES. Quando temos do e go, termina com O, acrescenta ES nesses dois casos, ok? E no caso de have, você vai precisar alterar o verbo e vai escrever he has. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Porque a sua atividade de casa, você precisa pegar a sua atividade de casa agora e você vai observar que toda ela tem vários exemplos exatamente aqui como eu escrevi nesse slide. Nós temos he, um tracinho e temos love. Então, aí a gente vai ter que alterar o finalzinho do verbo. Nesse caso, só acrescentamos um S. No caso de play, a mesma coisa. Mas aí nós temos exemplos como go, nós temos exemplo para she e para he. Toda a sua atividade você vai se concentrar nesses dois usos, he e she. Por isso que no subtítulo de homework eu coloquei he and she, porque toda a sua atividade você vai precisar observar esse quadrinho aqui da página 22, no finalzinho lá em Language Focus, e aí você vai ver o que fazer para alterar os verbos, porque todos eles exigem que você use a terceira pessoa, que é he e she. Eu espero, pessoal, que essas explicações tenham servido. Fiquem com Deus e até a próxima.